Amados, abra a sua Bíblia. Hoje é culto de ceia. Nós vamos fazer uma reflexão rápida no texto sagrado que está no livro de Êxodo, capítulo 2. Capítulo 2 de Êxodo, versículos 23 a 25. Todos acharam? Diz assim o texto: E aconteceu depois de muitos destes dias, morrendo o rei do Egito, que os filhos de Israel suspiraram por causa da servidão e clamaram, e o seu clamor subiu a Deus por causa da sua servidão. E ouvindo Deus o seu gemido, e lembrou-se Deus do seu concerto com Abraão, com Isaque e com Jacó. E atentou Deus para os filhos de Israel, e conheceu-os Deus. Amém? Glória a Jesus. Nós vamos meditar, amados, uma reflexão nesse texto aqui. Eu estava lendo esse texto e eu comecei a indagar-me a mim mesmo. Deus se esquece de alguma coisa? A mente de Deus é limitada para que Ele possa se esquecer? Sim ou não? Então, o que nos leva a acreditar que nesse texto aqui, quem esqueceu do concerto, quem esqueceu da aliança não foi Deus. Foi? Não foi Deus. Quem foi então que esqueceu? O povo de Israel esqueceram. Deus tinha uma aliança com o povo de Israel, pacto feito com Abraão, né? Que é o patriarca de onde surgiu toda a descendência do povo de Israel. Mas houve uma época em que, havendo grande fome na terra, o Egito era a nação mais poderosa do mundo, e os filhos de Jacó, que depois levou o nome de Israel dado pelo próprio Deus, juntamente com Jacó, o seu pai, desceram todos para o Egito. Lá eles cresceram, multiplicaram, formou-se uma nação dentro de outra nação. Mas aquele povo era o povo que estava debaixo da promessa de Deus. Amém? Aquele era o povo que estava debaixo da promessa de Deus, a promessa feita a Abraão. E só que antes de isso tudo acontecer, Deus já tinha mandado José para o Egito, né? Os próprios irmãos de José venderam José. José foi levado pelos mercadores, lá vendeu a um chefe do exército do Egito. Lá José tornou-se escravo, foi preso, depois foi provada a sua inocência, ele foi solto. Deus transforma José em governador do Egito, e José é governador do Egito exatamente na época em que toda a sua família chega para morar no Egito. Ali esse povo cresceram. Mas o rei que colocou José como governador no Egito, por determinação de Deus, chegou o dia que ele morreu. Esse rei morreu. E quando ele morreu, o novo rei do Egito, o novo faraó, não tinha mais nenhum respeito e nenhuma consideração pelo povo de Israel. E com isso ele aumentou a carga de serviço para o povo de Israel, que morava naquela nação e trabalhava como escravo. E ele manda aumentar a carga de serviço, e o povo começa a gemer. O texto diz, algumas Bíblias vai dizer, o meu diz suspiraram, mas algumas Bíblias vai dizer que eles gemiam. Eles gemiam por causa da servidão. Eles gemiam porque eles estavam sendo oprimidos debaixo do chicote de Faraó, para servir lá no Egito como escravo, trabalhando dia e noite sem parar para produzir tijolos para a construção das grandes construções egípcias. Amados, mas esse povo, enquanto eles estavam lá no Egito, embora escravos, eles tinham
tudo em termos de comida, de alimentação. Eles estavam morando na melhor terra do Egito, eles tinham tudo. Eles eram escravos, trabalhavam forçados e debaixo do chicote, mas eles tinham tudo. Então esse povo se acomodou. É um povo que esqueceu de buscar a Deus. Foi um povo que começou a se esquecer que Deus tinha uma aliança, um pacto feito com Abraão e com toda a sua descendência. E porque o povo se esqueceu da aliança que tinha com Deus, Deus agora permite que o poder do Egito, o poder do faraó, oprima eles. Amém? Então, amados, quando eles começaram a sentir-se oprimidos, sofrendo, debaixo do chicote, apanhando e tendo que trabalhar muito e trabalhar pesado para sustentar todo o luxo do Egito, aí eles disseram: ai meu Deus. Eles então agora começam a se lembrar que existe um Deus que fez uma promessa aos seus ancestrais, e que essa promessa da parte de Deus, ela permanece fiel. E aí eles começam, irmãos, a clamar a Deus. É quando a Bíblia diz que eles começaram a suspirar por causa da servidão, e clamaram, e o seu clamor subiu até Deus por causa da sua servidão. Amém, irmãos? Sabe que muitas pessoas só se lembram de Deus quando começam a sofrer? Sim ou não? Muitas pessoas, enquanto tem muito e vive bem e está gozando de muita fortuna e muita prosperidade, muitas vezes chegam ao cúmulo do absurdo de dizer que não precisam falar com Deus, porque não sentem falta de nada. A minha pergunta é: Deus só serve para dar alguma coisa a alguém? Sua vida foi Deus que deu, sua respiração foi Deus que deu, sua saúde foi Deus que deu, sua família foi Deus que deu, seu emprego foi Deus que deu, suas vestes foi Deus que deu, os seus calçados foi Deus que deu. Amém? Você não tem nada, tudo que você tem foi Deus que deu. Mas o homem se esquece de Deus, dizendo: eu não preciso de Deus. Fere a Deus dizendo: eu não preciso da igreja, porque a igreja é a noiva do Senhor Jesus Cristo. Quando você machuca a mulher de alguém, quando você machuca a mulher de um homem, o homem fica furioso. Fica ou não fica? Fica, irmãos. Quando você machuca a mulher de um homem, ele fica furioso, não fica? Sabia que a igreja é a noiva de Jesus Cristo? É isso que a Bíblia diz. Quando você diz: eu não gosto de igreja, eu não preciso de igreja, você está deixando Jesus chateado. Amém, irmãos? Porque a igreja, ela é a noiva de Jesus. E Jesus olha para essa igreja. Jesus olha para a sua igreja em todas as partes da terra. E Jesus se sente feliz em ver a igreja cheia, adornada, animada, glorificando, adorando, louvando, cantando e tirando gente da miséria. Amém? Porque esse é o trabalho da igreja. Então, amados, quando o povo começa a sofrer, então o povo se lembra que existe um Deus que tem uma promessa feita desde o tempo dos seus antepassados, e que essa promessa pode ser resgatada através de oração. Então o que é que eles fazem? Tomam a decisão de orar. Eles vão orar ao Deus Todo-Poderoso que escolheu Israel como a sua nação escolhida. Então, meus amados, o texto diz que Deus ouviu o gemido do seu povo e se lembrou do seu concerto com Abraão, com Isaac e com Jacó. Agora, essa lembrança aqui, não é que Deus estava esquecido. Sabe, quando você diz que não precisa de Deus, tá? Deus não vai fazer nada com você. Ele deixa você simplesmente se virar, não é? E olhe, pasmem,
nem todo mundo que diz que não quer Deus, que não gosta de Deus, que não precisa de Deus, fica na miséria financeira, não. Financeira não, nem sempre. Porque o pessoal acha muito que Deus é só riqueza financeira, né? Acha ou não acha? Muita gente pensa que Deus é só rico. Quem está rico financeiramente é abençoado por Deus. Quem não está, não é. Aí é onde você se engana. Às vezes o seu bolso não cabe mais, sua conta bancária está abarrotada. Às vezes o gerente do banco já está chateado porque você tem muito dinheiro e não investe em nada. Mas você vive uma vida miserável, mesquinha. Às vezes você vive uma vida em que você não tem paz dentro do seu lar. Muitas vezes o demônio lhe perturba dia e noite, tirando a sua paz, tirando o seu sossego, e você vive uma vida de miséria. Amém? Tudo porque você diz que não precisa de Deus. Então, amados, o povo de Israel, enquanto estavam lá e tinham tudo, eles começaram a se bandear para o lado dos deuses pagãos. Começaram a viver como se fossem egípcios. Começaram a se esquecer dos seus momentos de relacionamento com o Deus Todo-Poderoso. Deixaram de ter os seus costumes de adoração e dos seus devocionais com Deus. Esqueceram das suas ofertas e os seus dízimos ao Senhor. Esqueceram completamente da aliança. Mas quando o chicote caiu nas coxas deles, eles começaram a gritar por Deus. E a Bíblia diz que eles gemiam. Amém, irmãos? Tem filho de Deus que está sofrendo, o chicote está batendo nas suas costas porque você abandonou as alianças com Deus. Seu momento de oração em casa você não tem mais. A Bíblia você já não lê mais. O dízimo você disse que é só para enricar o pastor, e por isso você está sofrendo, pagando preço. Amém? Glória a Jesus. Então, enquanto você não se voltar para a aliança com Deus, não se arrepender e não se humilhar, e não voltar ao altar do Senhor para contar o seu pecado, se arrepender e pedir perdão, o chicote vai continuar batendo. Amém, irmãos? Porque é desse jeito que acontece. Olha, irmãos, muitas pessoas deixaram de orar em casa. Só tem tempo para a televisão. Só tem tempo para as redes sociais, né? Não gasta 5 minutos do dia sequer para ler a Bíblia. Orar dentro de casa, muitas pessoas perderam esse hábito. E sabe o que está acontecendo? O diabo está oprimindo em todos os sentidos da vida. Mas porque ainda não faltou dinheiro, a pessoa continua dizendo: eu não estou precisando ir para a igreja, eu não preciso orar ainda. Amém? Sua vida às vezes está uma miséria. Sua vida está totalmente afastada do altar de Deus. Era isso que estava acontecendo com o povo de Israel. Olha, e o que Deus quer do seu povo é que não importa a terra, o lugar, o ambiente onde você esteja, mas o mundo, as pessoas, todo mundo tem que ver que você é filho de Deus e faz parte de uma nação diferente, que você é filho de Deus e faz parte de uma nação de santos. Amém, irmãos? Você está sofrendo? Observe onde foi que você chutou o altar de Deus. Que é isso, pastor? Mas chutar o altar de Deus é exatamente você abandonar o relacionamento com Deus. Está sofrendo? Lembre-se de quando você quebrou a aliança com Deus, dizendo que não ia mais dar dízimos. A obra de Deus precisa crescer, precisa avançar. Muitas vidas estão indo para o inferno e você está dizendo que não precisa dar dízimos. Pague o preço por isso. Amém, irmãos? Pague o preço por isso. Isso é um preço muito alto. O Senhor
ele diz para os dizimistas que quando você der o seu dízimo, a sua oferta alçada para a manutenção da casa do Senhor, você deve trazer na casa do tesouro e depois fazer prova de Deus, para você ver se Deus não abre as janelas do céu e derrama sobre você uma bênção que venha maior abastança. Amém, irmãos? Pode ser financeira e pode ser tirar você da miséria que você está de forma espiritual. Os demônios rindo da sua cara. Amém, irmãos? Tem muitos filhos de Deus que os demônios estão rindo da cara deles, porque abandonaram a aliança com Deus e se esqueceram do Deus Todo-Poderoso, e por isso está sofrendo, e fica pedindo oração. A gente ora, mas às vezes não vai resolver o seu problema. As nossas orações não vai resolver o seu problema enquanto você não colocar a mão na sua consciência e não entender onde foi que você abandonou o altar de Deus. Amém, irmãos? Onde você abandonou o altar, ali é onde você precisa se levantar. Glória a Jesus. Voltar os seus momentos de oração dentro de casa, voltar os seus momentos de leitura bíblica, voltar a sua vida de dizimistas e ofertantes na casa do Senhor, voltar a sua vida, irmãos amados, de um relacionamento com a igreja de Cristo, porque a igreja do Senhor é a noiva do Cordeiro, que está ataviada, preparada, pronta para subir para o céu. Louvado seja o nome de Jesus. E quem fere esta igreja entristece a Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. Então, amados, o texto diz que Deus ouviu o gemido daquele povo e lembrou-se do concerto com Abraão, com Isaac e com Jacó. E Deus atentou para aquele povo, os filhos de Israel, e conheceu-os. Amém? Você sabe qual é a diferença entre uma pessoa que conhece Deus e não é conhecido de Deus, para uma pessoa que conhece Deus e é conhecido de Deus? Sabe qual é a diferença? A diferença está no Evangelho de Jesus Cristo. Jesus disse que muitas pessoas que até conhecem Deus vão chegar diante de Deus dizendo tudo o que fez, apresentando muitas obras, e Deus vai dizer: eu nunca vos conheci. Apartai-vos de mim para o fogo eterno preparado para Satanás e seus anjos, porque eu não conheço você. Então, amados, há uma diferença entre o homem conhecer Deus e não ser conhecido de Deus, exatamente porque conhece Deus apenas de forma superficial. A diferença para aquele que conhece Deus, entra constantemente no trono da graça de Deus por meio de um relacionamento sério com o Senhor, e se faz conhecido na casa de Deus, tanto na terra quanto nos céus. Quando este homem ou esta mulher se apresentar diante de Deus, Deus vai dizer: vinde benditos do meu Pai. Jesus vai dizer: vinde benditos do meu Pai, possuí por herança o que está preparado para vocês. Então, amados, a nação de Israel sabia que tinha um concerto, mas eles não viviam essa aliança. Deus sabia que eles tinham esse concerto, mas Deus não estava nem aí para eles, porque eles não ligavam para Deus. Se perguntasse ao povo de Israel: quem é o Deus de vocês? Eles iam dizer: é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Tá certo. Mas como é que vocês estão servindo a eles? Não, a gente está aqui no Egito, aqui não falta nada, está tudo muito bem. Nós estamos trabalhando, estamos ganhando, estamos vivendo, a terra é boa, né? Tem muita riqueza, o rio é maravilhoso, né? Mas chegou o dia, irmãos, em que, mesmo não faltando comida, mesmo não faltando vestes, mesmo não faltando calçado, eles perceberam que a sua vida era miserável. E eles perceberam que a sua miséria era motivada
pela ausência de Deus em suas vidas, embora eles soubessem que o Deus Todo-Poderoso, que fez a promessa a Abraão, é o Deus vivo do céu, eles não tinham relacionamento com esse Deus, e eles precisaram voltar-se para Deus em oração. Quando eles se voltaram para Deus, aí a Bíblia diz que Deus se lembrou. Deus não estava esquecido, não. É porque Deus não é como você e eu, que passa na cara, né? A gente diz, eu vou passar na cara dele. Deus não chega dizendo assim, você se lembrou de mim, foi? Bichinho, tá vendo aí? Deus não chega dizendo isso, não. Mas o texto diz que Deus se lembrou. Na verdade, quem lembrou-se foram eles. E Deus começa então a se importar com eles. Amém? Glória a Jesus. Se você não quer nada com Deus, nem se preocupe. Se você não quer nada com Deus, Deus não vai estar lhe perturbando, não. Isso eu lhe garanto. Agora tem uma coisa: quando você diz que não quer nada com Deus, existe um camarada que vai ficar feliz com isso e vai perturbar você dia e noite, porque ele sabe que sua vida está desprotegida, sem cobertura espiritual, sem bênção de Deus, sem nada que vem do céu, e a sua vida se torna uma miséria na terra. Amém? Glória a Jesus. Mas quando você mantém um relacionamento sério com Deus e se preocupa em manter um altar levantado para o Deus Todo-Poderoso, diante de quem quer que seja, você deve manter esse altar aceso ao Senhor como sacrifício de adoração. Pode se levantar um inferno inteiro, nenhum demônio pode tocar na sua vida, porque a bênção de Deus, a graça de Deus, o seu relacionamento com Deus é o que dá garantia de que a miséria jamais entrará na sua vida nem na sua casa. Amém, irmãos? Tem pessoas que têm vivido uma vida sofrida, miserável, uma vida raquítica, angustiada, sofrimento por cima de sofrimento, problema por cima de problema, mas a conta lá no banco é desse tamanho. Tem dinheiro à vontade, dinheiro não é o problema, mas muito mais do que o dinheiro é a miséria na vida. São os demônios perturbando, é a falta de paz, é a falta de Deus no seu lar, são as perturbações espirituais, são os espíritos malignos de vingança, sentimento de morte, sentimento de ódio, pessoas que não conseguem ter um sorriso no seu rosto, pessoas que estão sempre vivendo em momentos e tempos beligerantes na sua vida, é guerra por cima de guerra. Deus está contemplando tudo, mas Deus não vai forçar você a se voltar para Ele. Não, Deus não faz isso. Mas Ele fala com você. Ele diz a você, como está dizendo agora, que você precisa se arrepender, que você precisa consertar o seu altar, que você precisa voltar ao relacionamento que você tinha com Deus, que você precisa mudar o seu pensamento, que você precisa permitir que esta palavra que está sendo pregada entre na sua mente e no seu coração e faça mudança em você. Deus está falando com você, dizendo que você precisa reorganizar a sua casa, e reorganizar a sua casa começa pela sua vida espiritual. Quando você reorganiza a sua vida espiritual com Deus, você reorganiza toda a parte social da sua casa, suas finanças, seu compromisso, sua adoração, seu tempo, tudo será organizado, mas você precisa chegar-se para Deus. Amém, irmãos? Glória a Jesus. Então, o povo de Israel perceberam que agora, a gente vai usar aqui um termo bem brasileiro, o bicho pegou. E se o bicho pegou, quem pode resolver o problema? Deus. Quem é que prometeu que salvaria? Deus. Quem é que pode salvar? Deus. Só tem Deus, e você vai fazer o quê? Para onde é que você vai olhar? Você vai correr para onde ou para quem?
Corra para Deus, meu amigo. Corra para Jesus. Deixe-se ser conhecido por Deus. Faça-se conhecido e conhecida no altar de Deus, no trono da graça de Deus. Você precisa ser conhecido. Amém? Não conheça só superficialmente não aqui os irmãos, a igreja, como funciona a Bíblia. Se faça conhecido lá no trono da graça, porque quando você chegar diante de Deus, Ele vai dizer: vinde bendito do meu Pai, venha possuir a herança que está preparada para você. Louvado seja Deus. Mas se você conhece Deus apenas superficialmente, Deus não lhe conhece. Ele não tem consideração por você, porque o seu conhecimento superficial para Deus não vale nada. Amém, irmãos? Então você tem que se fazer conhecido lá no trono da graça de Deus. Jó era tão conhecido no trono da graça de Deus, pelas suas orações, pelos seus sacrifícios, pelos seus momentos de busca a Deus, até pelo pecado dos seus filhos. Ele orava intensamente, que quando Satanás chegou diante de Deus, Deus disse: visse lá o meu servo Jó. Isso aqui é um crente conhecido por Deus, né, irmãos? Isso aqui é um crente conhecido. Um crente conhecido por Deus, Deus dá testemunho dele. Aí o diabo disse: também não falta nada, porque o diabo coloca isso na mente das pessoas. Você tem dinheiro, você é abençoado, você se engana. Às vezes o dinheiro é a sua maldição, é o seu problema. Amém, irmãos? Então, aí Satanás disse: também o homem é rico, tem tudo, não falta nada para ele. Aí Deus disse: então vá lá e tire tudo que ele tem. Está permitido, pode tirar tudo que ele tem, e você vai ver que ele não me nega. Amém, irmãos? Satanás foi lá, tirou todas as fazendas de Jó, vaca, camelo, tudo que ele tinha. Até a família Jó perdeu os filhos, tudinho. Aí, quando os filhos de Deus passam para se apresentar, Satanás, que também é filho de Deus, passou para se apresentar e disse. Aí o Senhor disse: visse lá o meu servo Jó. Ele disse: também o homem tem uma saúde de ferro, né? O homem tem uma saúde de elefante. Aí Deus disse: então vai lá e toca na saúde dele. Satanás foi lá e tocou na saúde de Jó. Jó ficou tão doente, leproso, dentro, ele se colocava dentro da cinza e ficava se coçando com um caco de telha. A mulher de Jó olhou para ele e disse: abandona esse teu Deus e morre, Jó. Ele disse: você está louca, você é uma louca. Amém? Nunca eu vou abandonar o meu Deus. Amém, irmãos? Mas, amados, dentro de uma igreja com uma plateia dessa assim, eu vou me abaixar para olhar por cima assim, ó. É tão perigoso tirar o dinheiro de muita gente aqui. Na hora que tirar o dinheiro de muita gente aqui, essa igreja fica vazia. Amém, irmãos? Sabe por quê? Porque é agarrado nas coisas terrenas. Não tem coragem de ofertar sacrificialmente a Deus pela obra missionária para tirar almas do inferno. Amém, irmãos? Satanás disse a Deus que Jó tinha tudo, e quando Jó já não tinha mais nada, ele disse que Jó tinha saúde demais, e Deus mandou tirar a saúde de Jó. Ele disse: agora você não pode tocar na vida dele não, morrer ele não vai, mas vai lá e pode tirar a saúde dele. Satanás tirou a saúde e ainda usou a mulher de Jó, dizendo: amaldiçoa esse teu Deus e morre, Jó. Para que tu quer um Deus desse? Aí Jó disse: você é doida. Amém? Você está falando como uma louca, você não sabe o que está dizendo. Amém, irmãos? Quem aqui tem coragem que Deus tire tudo o seu? Eita, que não se levanta uma mão, nem pelo amor de Deus. Amém, irmãos?
Glória a Jesus. O povo de Israel lá no Egito, eles estavam trabalhando muito e estavam satisfeitos, estavam acomodados. Tem crente que até trabalha muito, mas é acomodado. Como é que pode isso, pastor? A pessoa trabalha muito e ser acomodada? Porque não tem um relacionamento estreito que torne ele ou ela conhecida lá no trono da graça de Deus. Isso é o que afasta o homem de Deus e é o que afasta Deus do homem. Às vezes tem pessoas que dizem: eu sinto Deus muito longe de mim. Você está enganado, Deus está aí. O problema é que o seu pecado está cobrindo você da ponta da cabeça até os pés, e você não consegue enxergar nada de Deus na sua frente. Amém, irmãos? Glória a Jesus. Então, meus amados, quando o povo sentiram a miséria, tinha tudo, mas a vida era miserável. Aí eles começaram a gemer por Deus. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Nos ajude, cadê? Aí o homem joga para cima de Deus a culpa, né? Cadê o conserto? Cadê a aliança? Aí Deus: mas eu não me esqueci não, quem esqueceu foi vocês. Amém? Quem esqueceu não foi Deus não, quem esqueceu foi o povo de Israel. Amém, irmãos? Deus não esqueceu de você. Deus não esqueceu de você. O seu problema é que você não ora, você não procura falar com Deus, você se envolve com coisas que Deus não se agrada, você faz todo tipo de tramóia que Deus não aprova. Você às vezes até consegue muito dinheiro, mas o seu dinheiro é amaldiçoado, porque primeiro você faz muitas tramóias, depois você nem ao menos dá uma oferta para abençoar a obra do Senhor. Amém? E amados, Deus está querendo abençoar muita gente e muitas vidas, mas você precisa se abrir para Deus, abrir o seu coração. Você precisa permitir que Deus torne você conhecido lá no trono da graça dele. Amém? Porque se Satanás chegar diante de Deus acusando a sua vida, você tem condições de Deus dizer, como disse de Jó: é prova. Ai, estou sofrendo, o bicho está perturbando, não está perturbando? Tá. Onde foi que você caiu? Porque ele tenta perturbar todo crente, ele tenta perturbar. Mas sabe aquele ditadozinho brasileiro que diz: formiga sabe a folha que corta? É ou não é? Formiga sabe a folha que corta. O diabo sabe por que ele pede permissão a Deus para perturbar você. Amém? Se corrija, mude, verifique onde você precisa melhorar, verifique onde você caiu. Tem muita gente, irmãos amados, tem muitos filhos e filhas de Deus participando até do altar, mas está caído, não tem força, não tem coragem e não tem força para vencer o demônio, porque está caído diante do altar de Deus. Não está prostrado diante de Deus não, está caído diante do altar. Está no altar, mas está caído. Amém? Sabe o que é isso? Aliança quebrada. Deus não opera numa vida onde a aliança foi quebrada. Conserte a sua aliança com Deus nesta noite. Amém? Conserte a sua aliança com Deus. E se você ainda não fez uma aliança com Deus, hoje é o dia de você fazer. Se você sente que dentro da sua casa, na sua vida, a perturbação, o espírito maligno está tirando a paz, o sossego, em muitos momentos você tem sentido desejo de vingança, tem sentido ódio das pessoas sem saber porquê. Deus está dizendo a você nesta noite qual é a causa. Mude em nome de Jesus enquanto é tempo. Louvado seja o nome do Senhor. Feche os seus olhos aí, eu vou orar por você agora.
você vai fazer uma oração deprecatória. Olhe para dentro de você e diga: Jesus, me tira dessa miséria. Agora, quando Jesus começar a encher você de graça, se levante nesta graça de Deus e venha até o altar do Senhor e diga: eu estou arrependido. Amém, irmãos? Glória a Jesus, louvado seja Deus. Feche os seus olhos agora, curva a sua cabeça, feche os seus olhos e ore comigo. Oh Deus, Espírito Santo do Senhor, Senhor, manifesta a tua glória no meio desta casa nesta noite. Senhor, em nome de Jesus Cristo, Deus Todo-Poderoso, ó Pai, que a unção do Senhor se faça sentir no meio desta igreja, que vidas aqui comecem a ser tocadas pelo teu Espírito Santo, ó Deus, que o espírito da miséria, o espírito do pecado, Senhor, ó Deus, os demônios perturbadores por causa das alianças quebradas, sejam repreendidos agora em nome de Jesus, meu Deus, e que nesta noite, ó Pai, a aliança seja refeita entre os teus servos, as tuas servas e o Senhor, os teus filhos que estão aqui nesta noite, ó Pai. Derrama sobre eles uma graça, uma unção especial em nome de Jesus. Deus de maravilhas, em nome de Jesus, desce a unção do teu Espírito, ó Pai, para que este irmão, esta irmã, este homem, esta mulher possa sentir, ó Deus, a unção do Senhor enchendo a sua vida agora, em nome de Jesus. Senhor, repreenda o espírito da miséria, o espírito da mesquinhez, ó Pai. Repreenda o espírito do ódio, o espírito da morte seja repreendido agora em nome de Jesus. Deus, que a tua igreja comece a gozar, a desfrutar, Senhor, da glória de Deus neste ambiente, em nome de Jesus, meu Senhor. E que muitos gemidos nesta noite, ó Pai, sejam gemidos, ó Deus, em que traga a memória dos teus filhos e das tuas filhas a aliança quebrada que precisa ser refeita, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Glória a Deus. Glória a Jesus. Como está a sua aliança com Deus nesta noite? Tem alguém que quer fazer uma aliança com Deus, entregando sua vida a Jesus? Levante a sua mão, quero orar por você. Tem alguém? Deus está te chamando enquanto é tempo. Preste atenção, não tente se esconder dos olhos de Deus, porque haverá um dia em que os céus e a terra vão querer fugir da presença de Deus e não tem para onde. Amém, irmãos? Então não fuja, não se esconda da presença de Deus, porque o Senhor está te vendo no lugar mais escondido que você possa imaginar. Amém? Se você se esconder debaixo da terra, Deus está te vendo lá. Se você se esconder acima das estrelas, Deus está te vendo lá. Amém? Glória a Jesus.